Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e debater sobre educação parental. Hoje temos um convidado especial, Damásio Pinto. Ele é coordenador do Jardim Pampulha, em Salvador, e também trabalha na rede estadual. Tudo bom, Damásio? Tudo bem, Vivi. Como é que está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Conheça aqui o nosso estúdio, conhecendo o nosso estúdio, a nossa cidade maravilhosa, porque essa gravação acontece no Rio de Janeiro. Primeira vez no Rio? Primeira vez no Rio. Olha que privilégio! Estamos aqui também com o Fábio Benício. Tudo bem, Fábio? Olá, Vivi. Oi, pessoal. Aqui com o nosso amigo, com várias congruências, várias concordâncias, várias visões comuns em relação à educação. Meu amigo Damásio, a gente vai falar bastante aqui sobre, hoje, coordenação, o papel do coordenador e o papel de pai, coordenadora na escola e mãe em casa, Quando é que isso se confunde, quando é que isso é bacana, quando é que ajuda e quando é que também fica um pouco problemático. É verdade, é verdade. É um papo interessante, você não pode perder, hein? Mas eu queria começar, Damásio, se apresenta pra gente, para a galera te conhecer, para a gente poder partir dessa conversa, de um ponto, que é quem é Damásio? Primeiro, obrigado pelo acolhimento, viu? Ah, que isso. Que acolhimento maravilhoso. Damásio, Damásio Pinto. Eu sou formado em Pedagogia, Letras e Administração e sou especialista em coordenação pedagógica. Tenho mais de 15 anos na área de coordenação pedagógica. Sou Maravilha. pai de uma menina de 8 anos. Ai, Cecília. que maravilha! Quase boa. Cecília, escritora. Escritora. Olha, sim! Filha, escritora, menina linda, amiga, maravilhosa, minha filha. E eu sou o marido da Jéssica, que também é professora. Olha! Sou casado e já tenho, mais de 15 anos na área de coordenação pedagógica. Olha, interessante, vocês dois como ingressantes ali, do meio escolar, Esse podcast, então, vai falar muito sobre a tua realidade. Isso, imagine, É verdade. 2 professores em casa. Exatamente, E deixa eu começar logo com uma pergunta que vai servir aqui de gancho pra gente, Ser pai transforma a forma como se coordena uma escola? Sim, tudo mudou. Tudo mudou depois que eu me tornei pai. Acreditava que não, um mundo sistemático, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Mas com o passar do tempo, quando eu me tornei pai, a coordenação se tornou mais humanizada. Eu já tive outro olhar para a educação, tive outro olhar para tudo. Vou trazer um relato, vou ser breve, eu falo muito, mas vou ser breve. Fique à vontade. É que o pessoal gosta que a gente fala. Então vamos falar. Que algo que me tocou muito foi minha apresentação de balé. Isso já faz uns 2 a 3 anos. Que, como eu disse, eu sou sistemático, Então, tudo planejado, horário, que o menino vai subir no palco, tudo. E uma colega, veio informar que um pai estava atrasado para a apresentação da filha. A menina já ia entrar. Já ia entrar mesmo, eu ali nos bastidores. E eu tô vendo aquele desespero da mãe e chega a informação que foi o pneu do carro dele, que furou, não sei o que aconteceu direito. Então, estava tudo próximo para acontecer, A menina já entra em cena. Aí a mãe desesperada ali, automaticamente eu falei, muda tudo. A hora de mudar, desliga as luzes, chama um aluno, entra você, vai lá, faz um solo que eu sei que você sabe fazer, todo mundo, mas o que está acontecendo, tal. E ali direcionando, coordenando dessa forma. E a apresentação dela seria a 4ª cena, a 3ª foi para ser a penúltima, porque a última também não dava. E eu desesperado, nervoso, Nossa. Já me colocando no lugar daquele pai. Aí daí não tinha mais tempo, não dava mais tempo, a menina já tinha que entrar, porque é um espetáculo, E quando ele chega, ele sentou ali no chão, filmando, mexendo no celular, tudo, a filha dele ia entrar em cena. Aí eu falei com ela, seu pai chegou. E ela já sabia, Então ela entrou, e isso me tocou muito. Caso real, se fosse o Damásio de alguns anos atrás, não. Damásio pai talvez não entenderia a situação.
E assim, quando acabou a apresentação, eles vieram, a família veio, a mãe me agradecer, tudo. Então, assim, os professores também se emocionaram, né? Eu tô emocionada. Com a situação. Então, quando me tornei pai, deixei tudo muito mais humanizado, né? Então, a gente deixa mais robotizado. O ser pai nos dá outro olhar para a educação. E me coloquei no lugar dele. Porque foi o pneu, poderia acontecer comigo, com qualquer outra pessoa, com você, qualquer outra pessoa, né? Então, assim, qual é a frustração que ela iria levar? E a sensação também do pai, da família, né? Porque eles se prepararam, foi um ano eles se preparando para aquele momento. Nossa. E teve esse imprevisto. Então, a coordenação de ser pai ficou mais humanizada. Nossa, meu Deus, ó. Eu achei incrível, já começou uma história incrível. Fiquei emocionada, né, porque aqui estamos numa mesa de professores, né, eu também sou professora, Fábio também, né, então eu não sou mãe, mas Fábio é pai, né, então a gente... De três. Então, eu consigo fazer parte desse bastidor, né, eu consigo entender, né, essa questão. Já passou por algo assim, Fábio? É um exemplo legal, né? Assim, bem legal. Assim, de fato, quando, né, nós temos os nossos, vamos dizer assim, né? Muda a visão. A gente passa a ter uma gestão, né, da educação, né, daquela criança, do adolescente, em tempo integral, né, em casa. Né? Então, é diferente você só na escola, né? Então, o que mudou bastante no meu paradigma, né, no modo de ver, jogava muitos pais, né, assim, de, poxa, caras, não tá cuidando dessa criança, desse adolescente, olha o comportamento dela, olha o comportamento dele, tá faltando atenção em casa, né, diálogo, assertividade, punição, enfim, alguma coisa, né? E aí quando você tá todo dia em casa, sabe, cara, o quanto dói você chamar a atenção, você brigar, né? E aí isso, né, vai te moldando também no trabalho, né? Ou seja, vai mudando a sua forma de ver e as decisões que você toma. O que eu aprendo com vocês, nessa fala de vocês, é real. A experiência pessoal, ela não substitui a formação técnica, mas ela aprofunda, né? Ela aprimora, né? Não estamos ainda na dica da semana, mas já estamos pegando algumas coisas aqui. Uma pergunta agora para os dois, né? Fábio já foi diretor de escola, coordenador também, e você é coordenador. Fábio hoje lidera uma empresa, né? Como lidar com a frustração, na verdade, com o desgaste emocional depois de um dia inteiro mediando conflitos na escola, na empresa? Como lidar com esse desgaste emocional dentro de casa, né? Quer falar primeiro? Fica à vontade. Não, é legal essa pergunta, parece que foi de propósito, né? Porque ontem foi um dia muito, muito difícil para mim, muito difícil, né? Eu gravei um outro episódio logo cedo, né? Depois tive uma reunião que foi, né, ok, mas assim, ao longo dessa reunião fui recebendo inputs no WhatsApp de outras situações desagradáveis, difíceis, desafiadoras. E de tarde eu fui para uma outra reunião que foi uma reunião até bem bacana, mas também cansativa, e eu sendo bombardeado o tempo todo de situações difíceis, e aí eu cheguei em casa, cara, muito cansado. E aí o que eu vou compartilhar com vocês, né, depois de um dia muito cansado? Lembrando que é uma coisa que eu falo sempre aqui, né, que você tem que se preocupar com a consistência. Sim. Né? E aí você... mas é que foi só uma exceção. É uma exceção mesmo? Né? Ou seja, é um dia em 10? É um dia em 20? Ou é um dia em 2? Né? Se é um dia em 3, né? Não é uma exceção. É quase que uma regra. Né? E ontem, eu cheguei muito cansado, esgotado, principalmente pela jornada dupla de estar no presencial, fazendo reuniões o dia inteiro. Sim. E ao mesmo tempo sendo abastecido de informações no telefone de outras questões. Diversas outras questões de ter que tomar decisão rápida e decisões não fáceis, não ter que tomar as decisões difíceis e tal. Então, realmente cheguei bem esgotado, além do que é normal para mim. Sim. Né?
E além disso, né, eu também, por questões pessoais, não estou conseguindo fazer a minha academia no final do dia, que é a minha terapia. Então, isso já há algum tempo, já há 10 dias. Então, assim, já venho numa batida estressante. Ontem eu cheguei tão cansado que, cara, eu me dei a liberdade de falar assim, cara, vou me recolher. E, pô, não vou dar atenção aos meus filhos, que eu sempre dou à noite. E eu falo sempre bastante isso aqui também, né? A importância da gente dialogar com os nossos filhos, né? Todos os dias. E como foi na escola, né? Eu dou sempre uma dica que é a pergunta pro seu filho, pelo menos uma coisa que ele aprendeu, uma coisa que foi legal no dia dele, uma coisa que não foi legal no dia dele, né? Assim, é uma abordagem assertiva, né? Então, assim, rapidamente você consegue extrair alguma coisa e dar uma resposta, né? E dar um acolhimento numa dificuldade, né? Eu tenho 3, e normalmente eu converso com os 3 todos os dias, enfim, como foi o dia e tal. E a menor demanda um pouco mais de energia, né? Tipo, brinca comigo, fica comigo. 3 anos é assim, fica comigo e tal. E ontem eu me dei a licença de, cara, vou me recolher. Então, cara, deitei na minha cama, logo que cheguei, pô, liguei a minha série, cara, e fiquei ali. E falei pra minha esposa, falei assim, cara, vou comer aqui no quarto, cara, vou ficar aqui no meu cantinho, né? E, né, felizmente eu tenho bastante apoio em casa, isso ajuda, né? Então, ela deu conta das crianças e hoje eu chego com essa missão, né, de compensar o dia de ontem. Como eu falo assim, você não pode fazer isso todo dia, né? É verdade. Mas você é humano, então ontem eu me dei esse direito. Hoje, Conhecer, né? Hoje eu preciso gerar essa compensação, né? De dar um pouco mais de atenção, tal. De manhã já dei uma atenção maior a menor, né? Mas fica essa dica de, assim, a gente sempre procura falar aqui sobre equilíbrio, né? De você buscar ter um equilíbrio, entender o teu limite também, um momento que, cara, você vai se recolher e até não vai cuidar dos seus filhos de forma adequada, né, naquele dia, né, mas no dia seguinte tem que voltar à batida, né, tem que tentar se superar para poder compensar. Então, acho que num dia de exceção, de esgotamento, é importante você também ter esse autocuidado. Autocuidado, é uma excelente palavra. Já peguei a dica, viu? Já aprendi, viu? Já aprendi. Começando, e a gente tá cheio de dica aqui. Já aprendi. Isso é caso de algo, aconteceu ontem. Tá fresquinho. Exatamente. Você, Damásio, como lidar, né, com o desgaste emocional? Assim, quando eu falo nessa questão socioemocional, eu penso muito na gestão do tempo. Assim, eu acabo criando, é claro que tem dias que a gente está, assim, acontece comigo também, é muita responsabilidade a coordenação pedagógica, então eu crio um planejamento anual, e a partir daí, semestral, eu vou deixando ele menor, diário. Diariamente, eu me preparo também para chegar em casa, porque já aconteceu de chegar em casa muito estressado, muito nervoso, e assim, viver situações que não eram agradáveis, assim, e não me reconhecer porque já vinha com essa carga do trabalho, as emoções que eu vivi durante o dia. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai ganhando tapa, né? Vai apanhando. Vai amadurecendo. Vai amadurecendo. Então, eu acabo me dando, durante o dia, alguns minutos. Eu me dou 10 minutos. Em algumas situações, e em 10 minutos eu paro. Eu preciso ficar comigo mesmo e me reconectar. Porque é uma preparação também para eu chegar em casa. Todos os dias eu consigo? Não. Tem dias que realmente a gente não consegue. Mas na maioria das vezes, sim. E quando eu chego em casa, eu preciso ficar alguns minutos sozinha. Porque aí eu faço uma reflexão, um exercício. O que me faz bem e o que eu fiz bem naquele dia. Depois eu faço essa reflexão, aí eu volto pro eu, Damásio mesmo, sabe? Dentro de casa e tal, com as brincadeiras, com tudo, com as risadas, brincar de boneca. Com minha filha, eu brinco bastante com ela. Aí, no livro, ela fala assim que a minha mamãe brinca de boneca, mas na verdade é o papai. É o papai, né? É o papai que brinca, né? Mas esse exercício que eu faço é diário. E algo que eu aprendi fazendo esse exercício é que simplesmente eu poderia terceirizar, jogar o lixo fora. Eu poderia terceirizar ou mudar a rotina, mas eu vou jogar o lixo fora e fazer isso sozinho. E eu vou com ela. Mas nem todo dia também ela quer, não. Tem dia que ela tá, pai, se arruma todo, vamos lá jogar o lixo fora.
a gente troca figurinhas ali, pergunta como é que tá a escola, aí eu falo também sobre o dia, e a gente vai brincando naquele caminho. Isso me faz tão bem. E eu demorei para perceber que isso me faz bem. São poucos minutos, assim, não dá 15, 20 minutos. A gente vai e a gente volta ali conversando. Então é um momento que não tá ela e a minha esposa, sou eu e ela. E muitas vezes sou eu comigo mesmo, assim. Então é legal, é importante, mas tem dia que realmente não dá, nem para jogar o leite fora, que a gente fica é tomar banho e dormir. Só quer dormir. Você falou algo que a gente sempre fala aqui, né? Que é a importância de compartilhar com seus filhos, suas filhas, né, a sua realidade, né? Obviamente, não dá para compartilhar qualquer informação, Sim. mas compartilhar informações que te humanizam, que mostram as suas dificuldades, né? Então, você vai criar o seu filho e sua filha olhando para o mundo é difícil, nem sempre a gente consegue, às vezes não dá certo, mas assim, poxa, papai continua tentando, né? Ele tá de pé no dia seguinte, tem dias que ele é derrubado, mas no dia seguinte ele se levanta e a vida é assim, né? Então, assim, o quanto a gente consegue traduzir na linguagem adequada da idade, né? Então, assim, o meu filho de 18 anos, quase 18 anos é uma linguagem, com a minha filha de 3 é outra linguagem, com a de 13 é outra linguagem, são outros exemplos, são outras vivências, mas assim, colocando em escala, né, o que cada um precisa ouvir para construir uma visão de mundo, né, passa bastante por esse diálogo compartilhado em que você se humaniza, você fala das suas dificuldades, fala das suas vitórias também. Então, esse momento, e o Damásio deu um exemplo muito bacana de fazer isso diariamente, né? É por aí. Tem dia que realmente não dá. Levar o lixo. Ontem, eu cheguei tão cansado que é uma coisa que eu gosto de fazer é buscar minha filha na escola a pé. Ela estuda no colégio, a gente consegue ir a pé, tipo 5, 10 minutos andando, e eu gosto de ir e buscar. Enfim, ontem eu falei pra minha esposa, cara, vamos fundir que não dá. Mas é um exercício, né? Você fala que isso te faz bem também, você tá fazendo isso. E a gente se prepara mesmo, assim, pra chegar em casa. Eu me dou essas pausas, né? Entre uma situação e outra, entre uma reunião e outra. Porque quando a gente leva direto, a gente chega em casa realmente muito esgotado. Cansado. E assim, Fábio, uma pergunta também. Pode fazer Pode, fica à vontade. Você mais velho tem... 17. E a mais nova tem 3. Isso. Então, assim, e como é o Fábio do pai de 17... Porque já passou, né? Sim. Já passou por algumas questões, algumas situações com 17, então a relação... E isso é uma coisa que também até cabe na nossa pauta de hoje, que é, né, assim, como é que é o trabalho de um diretor, de uma coordenadora, de um professor ao longo do tempo, né? E eu, como pai, vivi um pouco do que você mencionou aqui, né, dessa flexibilização com o tempo, né? Então, assim, eu fui muito mais rigoroso com o Gabriel, com 3 anos, do que fui com a Bia, quando ela teve 3, do que eu sou com a Isabela hoje, com 3 anos. Né? Eu fui muito mais rigoroso com o Gabriel, né? E eu era mais inexperiente, apesar de já ser um educador, né? Mas, assim, o Gabriel, em dados momentos, eu perdi a paciência e cheguei a bater na mão dele, né? A Bia eu não precisei, e a Isabela até hoje eu também não precisei, né? E eu digo precisar, né, no sentido de você quer construir uma disciplina, né, e coloca limite. E aí, às vezes, a criança, né, ela vai testando o limite. Ela vai te testando, né? Vai te testando. E aí você é um ser humano e, às vezes, não é ideal. A gente não aprova isso, né, a gente não recomenda isso, mas, assim, o Gabriel, da minha experiência na época, conseguiu me tirar do sério, a ponto de eu bater na mão dele e ficar culpado durante uma semana, um mês. Fica bem. Exatamente, um mês culpado. Mas, obviamente, por ser o primeiro, né, enfim, apesar de já ter experiência com alunos, né, mas filho é diferente, então eu era mais rigoroso com ele porque tinha uma visão de construção de personalidade. Você vai ganhando confiança, entendendo coisas que você consegue estabelecer com o tempo, e isso vai aumentando você. Não preciso ser tão rigoroso nessa situação, porque o cara, depois na outra curva aqui, a gente vai dar um jeito, né? Nesse comportamento, a gente vai ajudar nesse comportamento aqui. Então a gente vai ficando mais flexível. E com a Isabela a gente sabe que a gente vai, os limites certos, né? A assertividade cresce, né? Então assim, os limites certos, naquele momento, aquela fala, e
Ao mesmo tempo, né, assim, como eu sou também muito menos rigoroso, assim, de excesso, também eu carrego muito menos culpa, né? Então, já digo não, ela já chora, tô nem preocupado. E já fica... experiência. Experiência. Fica quem sente dor são os avós, né? Enfim, são as outras pessoas. A gente, não, beleza, ela vai chorar ali 5 minutos, daqui a pouco ela volta, desculpa, eu bati certo. Vai lá, pode ir lá, fica de castigo lá, chora. Ela chora 5 minutos e volta, e aí? Não, tudo bem, desculpa, papai. Então, beleza, bora, senta aí, segue a vida, vambora. É bem isso. O que eu consigo absorver, né, de vocês dois... Isso foi isso que tu perguntou. Sim, é isso mesmo. É uma autoridade equilibrada, né? Uma autoridade equilibrada exige uma energia, né? Uma energia emocional, você colocou, né? Um desenvolvimento ali, né? Emocional. Bacana isso. Sim. Isso cabe também, né, para professores e coordenadores, diretores de escola, né, que os educadores, sejam pais, seja um professor ou coordenador, né, de primeira viagem, mais inexperientes, sofrem mais com a rejeição, né? Sofrem mais com a dor do educando, né? O educando sai, vira o rosto, um aluno, né, vira o rosto, não gosta de você, ou entra mais de você. E aí um educador mais jovem, né, sofre um pouco mais do que isso, né? Sim. O educador mais experiente fala assim, beleza, isso vai acontecer, daqui uma hora muda, no dia seguinte muda, e tá tudo certo. Então ele consegue ser mais assertivo e consegue, por isso, ser, né, um educador melhor. Então, se você está começando, né, a tua viagem com o pai, com a mãe, com o professor ou professora, assim, cara, você vai se acostumar, vai entender ali a modular, né, a disciplina, né, as regras com afeto e vai dar tudo certo. Então, é um processo. Em alguns momentos você vai errar, lição aprendida, vamos para frente. Vamos para frente, então, né? Damásio, Fábio teve uma fala agora, né, sobre ser educador e pai. Vamos trabalhar essa proposta aqui que ele trouxe pra gente, né? Ser educador ajuda na criação dos filhos ou pode ali dar uma complicada ao você tentar pedagogizar tudo? Assim, os nossos filhos, eles nos enxergam como exemplo para tudo, né? É aquela fase, 8 anos, né, do super-herói, você não pode errar. Então, assim, ele sabe que você tem uma imagem também dentro da instituição, né, dentro da escola, e eles levam isso para dentro de casa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque em casa, eu sou o pai, eu sou o Damásio, eu sou o marido. Então, assim, e na escola eu sou o coordenador pedagógico, e requer uma outra postura, uma postura mais séria, né? Muitas vezes não dá para ser tão flexível, a gente vai agir em algumas determinadas situações, vai ter que ser um pouco mais rigoroso, outras vezes mais flexíveis, né? Faz parte do nosso trabalho, do nosso cotidiano, né? Porque são muita gente, muitas famílias, professores, alunos que a gente acaba lidando ali no nosso... Muitas vidas, né? Muitas vidas, no nosso dia a dia. E o filho, ele acaba assim, não aceitando um erro, né? E às vezes um erro bobo, digamos assim. Contar um caso, eu adoro contar caso. Ficava... mas eu vou contar. Gostamos de ouvir. Assim, por exemplo, eu gosto muito de sobremesa doce, essas coisas assim, e em um determinado domingo, um dia eu fui tomar um sorvete antes do almoço. E Cecília me viu fazendo isso. E ela colocou a mão na cintura. Pai, não só parecia que estava o pior crime da vida. E eu ofereci, né? E ela tomou aquele susto e ela tomou. Pode, a gente tomou. E ela tomou. Aí na hora do almoço, minha esposa é muito rigorosa com isso, né? Ela é muito certinha, Jéssica, com os horários em relação à alimentação e tudo. E assim, na hora do almoço, e depois Jéssica ofereceu pra gente sorvete, a gente tomou. E no final eu contei, a gente já tinha tomado. E ela deu risada, ela achou o máximo aquilo. Aí na hora de dormir, ela falou, pai, que aventura hoje, sabe? Então, assim, não existe uma fórmula, existe erros e acertos, né, nessa caminhada. Então, Me fala sobre isso. Exatamente. A alimentação é sempre uma questão, né? Lá, a minha maior briga de alimentação é com a do meio. E aí, a gente precisa dar um exemplo, né? Eu até alguns anos atrás, né, não tinha nada de salada, minha alimentação era muito ruim, né?
E aprendi a comer e coloquei isso na minha rotina, né? E lá a gente tem a brincadeira que é a brincadeira do brócolis, né? Tipo, ela detesta brócolis. E aí eu falo assim, mas brócolis é muito bom, é importante, você tem que comer brócolis. A gente faz sempre brócolis, arroz com brócolis, sempre come brócolis e tal, né? E aí ela, mas você não come abobrinha. Eu falei, cara, realmente, abobrinha é bem ruim, né, cara? Abobrinha eu não como. Eu falei assim, não, tudo bem. Então, assim, alguma coisa você não pode comer. Mas, assim, você não pode não comer nada de salada, né? Então, assim... E isso só funciona e ela aceita e tá melhorando a alimentação dela porque a gente dá o exemplo. Né? Então, tem as exceções, mas assim, precisa dar o exemplo de forma sistemática para criar comportamento sistemático. E isso é o tempo inteiro. Então, assim, a salada mesmo, tem que comer salada e tal, pra ela ver que a gente tá ali realmente. Então, a gente é o exemplo diariamente. Então, quando a gente dá qualquer deslize, qualquer fuga, a gente também se surpreende... com a nossa atitude, porque somos seres humanos, somos falhos também, né? Então, assim, mas eu também sou prezo muito pela boa alimentação, é importante, né? O suco, a quantidade de água também, né? Se hidratou durante tudo isso, exato, dia a dia. O Fábio, ele tem uma fala que é muito bacana, né? Vou parafrasear você aqui um pouquinho, rapidinho. Que é o exemplo. Sim. Né? O exemplo é a influência, né? Sim, alguns podcasts atrás, a gente falou exatamente sobre isso, né? A influência, principalmente ali, a galera do Fundamental 2, indo para o ensino médio, né? As influências dentro da escola, né? Os amiguinhos, né? Como combater isso se não tem um exemplo dentro de casa? Exato. Né? E aí a gente está falando de adolescentes mesmo, que a gente sabe que podem vir a fumar, podem vir a consumir algum tipo de droga lícita ou ilícita, né? E como combater isso, né? Se dentro de casa você já diz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim. Isso é terrível. Fábio comentou alguns podcasts atrás sobre essa questão do exemplo, né? Pedagogicamente, o exemplo é fundamental. Com certeza. Achou alguma coisa, tem que entregar. Chegou no lugar, bom dia, boa tarde. Errou, pediu desculpas. Então, assim, isso ele tem que enxergar o aluno e o filho também, né? Ele precisa enxergar isso no educador. Porque se a gente, na verdade, for... como é o ditado? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí não vale. Não vale. Puxando agora esse gancho do exemplo ainda, né? Queria perguntar para vocês dois. Fábio pode começar a responder a pergunta, porque Fábio já tem um filho na adolescência, né? Filhos de educadores, eles sofrem mais pressão para serem exemplares? O que vocês acham? Essa é uma excelente pergunta, né? Assim, os educadores que estão nos assistindo aqui, né? Muitos deles, né, têm filhos e filhas e tem isso, né? Vou dar até um exemplo pessoal, né, que é importante, que eu acho que é importante, né? Porque eu vivi durante um tempo até com uma dúvida, né? O meu mais velho estudava numa escola, né, perto de onde a gente mora, e a escola que eu era proprietário, né, ela não tinha os anos iniciais, então ele não tinha como estudar lá, né? E aí, quando ele foi para o 6º ano, né, a minha dúvida assim, cara, eu coloco ele na escola, que todo mundo sabe que eu sou o diretor, ou eu mantenho onde ele está? E a minha intenção era mantê-lo na escola que ele estava anterior, não passar para a minha escola. Por quê? Porque realmente eu tinha esse receio de, cara, como é que ele vai se comportar sendo filho do diretor? Né? Se você estuda lá, Estuda. Então ele vai poder falar também compartilhar um pouco. Da prática. Disso, né? E aí, em relação até aos dois, né, o Gabriel e a Bia, que é do meio, né, eu tinha poucas dúvidas de que a Bia ia sair bem nesse desafio, porque a Bia é mais rafa, né? O Gabriel, assim, já sempre foi mais tímido e é mais certinho. Eu falei, cara, ele vai colocar uma pressão muito grande sobre ele, sobre esse comportamento, ser filho do diretor, as pessoas vão tratar ele de uma forma diferente, a socialização dele vai ficar impactada. Eu tinha esse receio, né? Mas veio a pandemia e eu fiquei meio que sem opção, porque a minha escola deu uma resposta muito melhor, muito mais rápida, e aí eu migrei exatamente na pandemia.
E depois da pandemia, eu falei assim, vou observar como é que vai ser esse comportamento dele, né? E, cara, felizmente foi bem surpreendente. Ele lidou super bem com isso. Fez mais amigos até do que tinha na escola anterior e, enfim, tá até terminando hoje na escola que ele mudou. Então, ele lidou bem com esse desafio que, conhecendo ele, eu achei que seria uma dificuldade. Então, a dica que a gente dá para pais, né, e mães, educadores, né, é tentar dar uma distância, né, um espaço para que o seu filho e sua filha possa, né, desenvolver habilidades e vivenciar essa dificuldade de ter um pai e uma mãe, né, uma referência naquela escola que vai, né, aumentar a pressão. A vida é assim, de vez em quando você tem uma pressão desproporcional e a gente só sabe lidar com essa pressão desproporcional vivenciando ela. Né? É verdade. Falo sempre isso aqui também, né, de que assim, o quanto a gente conseguir mais simular as dores da vida num processo educacional, melhor é, né? Eu acredito que o futuro da escola é o mais simulado possível dentro de uma proporcionalidade da idade, né? O que ele vai vivenciar mais à frente. Quando você simula, fica mais próximo da resposta adequada. E acabou dando certo. Eu dei um espaço, dei bastante espaço para ele, fiquei olhando de longe, pô, você tá feliz, tá bem, tá fazendo amigo, né? Tá se socializando, ótimo, tá dando tudo certo. Então, acabou que o processo, né, funcionou. Poderia não ter funcionado. Então, acho que a dica aqui é dê um espaço, observe de longe, né? Se tiver alguma dor momentânea, resile, né? Assim, deixa ele passar pela dor, como é que ele vai superar a dor e vai provavelmente dar certo. Se depois de um tempo, um ano, não deu certo, né? Ou seja, a pressão de ter, né, uma referência ali grande, né, a confusão dos papéis não funcionar, aí eu acho que tem que realmente trocar de espaço, né, ir para uma outra escola em que ele não vivencia isso. Né? Bacana. Como é que é com a sua filha, né? Aí, assim, importante que você falou e foi a minha dúvida. E acredito que a dúvida também de muitos professores, de muitos educadores, né? Sim. Confio muito no Pampulha, onde eu sou coordenador pedagógico. E era meu desejo que Cecília, sim, estudasse lá. Quando ela fez 2 anos, ela foi para a escola. E assim, e é um ambiente que ela se sente segura. E não tem esse afastamento. Assim, não vai na minha sala. Tudo assim, certinho. Ela fica assim... No início, sim, ela pequena, né? Com 3, 4 anos, ela não conseguia entender, não conseguia... Sabe que o pai tá aí, né? Exato, vai dali próximo, saber separar. E Cecília, ela é muito aplicada como aluna, ela é muito estudiosa, ela, sabe, assim, disciplinada. Esse roteiro, essa rotina de estudo, ela escreve muito também. Isso ajuda, né? O Gabriel, a mesma coisa, né? Porque quando é indisciplinado... E aí o pessoal vai assim, o filho do diretor, o filho do coordenador. Mas existe uma cobrança, em especial à disciplina e em relação ao rendimento escolar. E ela circula, né, na escola. Eu percebo que Cecília sai da sala, é uma aluna que circula nessa. Mas eu gosto da relação que ela tem com os funcionários, tudo, porque assim, não tem isso aqui, é a filha do professor Damásio. Não, aí fala, Cecília Nolácio, voltar para a sala, o que está acontecendo, tal, vê notificação também no diário, eu assino, sabe? Mas existe essa pressão externa. Isso é visível também. Eu sei que vamos ter obstáculos daqui para frente, porque vai chegar a adolescência, acredito que você também já deve ter passado por algumas situações de achar que é privilégio, algo nesse sentido, mas ela já sente uma pressão em relação às notas em especial. Ela teve uma virose, coisa de criança tranquila, e que ela queria estudar muito para a prova e já tinha passado do horário, tinha que dormir. Ela tinha perdido algumas aulas, porque ela quer se manter entre 8, 9 e 10, e sempre a gente está conversando, é importante aprendizado, que você já sabe esse conteúdo, você não precisa se cobrar tanto em relação a isso, mas é uma cobrança que eu percebo que vem muito mais externo, não é em casa. A gente quer o aprendizado, a gente quer o conhecimento. Então, acredito que na sala de aula deve ter algumas questões, né, com ela ali, mas a gente sempre vai estar trabalhando e se preparar, né, para
para a adolescência, porque quando chegar na adolescência, eu acredito que vai ser obstáculo. Vamos enfrentar obstáculos, vão ter algumas barreiras, mas o diálogo ajuda. Sim. A orientação, sentar, conversar. E também não conhece os bastidores, porque muitas vezes o filho do professor ele chega mais cedo, ele sai mais tarde também, né? Como é no Dia dos Pais, seu pai está ali apresentando que vai ter que fazer a homenagem, Dia das Mães também, como é que funciona. Então, fico imaginando e eu fico preocupado com essas questões também, e muitos professores com certeza passam por isso, mas o caminho é o diálogo, é explicar. Eu nunca deixo pegar assim de surpresa. Olha, a festa vai ser assim, a atividade vai ser assim, nossa rotina nesse dia, por isso que eu falo da gestão do tempo, vai ser assim, 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 é legal, podemos, o que você acha? A gente toma uma decisão ali, e família mesmo como um time, para deixar confortável para ela, né? Isso. Vocês falaram muito, né? Eu peguei aqui, né? A construção da identidade dessas crianças, né? No caso do Fábio, do filho dele adolescente também, né? Uma identidade construída na base da autonomia e menos na validação do trabalho de vocês, né? Sim. O que eu registro é isso, né? E eu tenho certeza que muitos pais passam por isso, muitas professoras, muitos professores, outros coordenadores passam por isso, né? Uma fala que você teve que me chamou muita atenção, e eu presenciei isso, eu não sou filha de professora, mas eu presenciei isso já na escola, é exatamente isso. O filho da professora, às vezes, é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Né? Acho que ele vai quando a mãe vai, quando o pai vai, para pegar aquela carona e do tempo certo, né? Quando atinge uma outra faixa etária. O Fábio estava falando no último podcast que a filha dele do meio já volta para casa sozinha. 13 anos, que né? Já está voltando para casa sozinha. Essa criação da identidade dela, né, como ser autônomo, é fundamental. E nada tem a ver, né, com a direção, a coordenação ou o ensino que o pai dela tem na instituição que ela está estudando, né? Isso é muito bacana, né? Isso é louvável, admirável, parte de vocês. E que isso se perpetue, né? Que essa autonomia, que a gente possa dar autonomia aos jovens, né? Eu sou, né, professora em formação, mas já dou aula, e também na igreja, né, que eu congrego. Então, dar essa autonomia para o jovem dói na gente. Sim. Né? Eu acho que, eu não sou mãe, mas eu sinto essa dor de deixá-la tomar as decisões. Mas Fábio uma vez me tocou muito profundamente uma fala dele, que foi a ferramenta que ele constrói, me corrija se eu estiver errada, a ferramenta que ele constrói, ele aprende. A ferramenta que é dada para ele, ele não aprende. Foi mais ou menos alguma coisa assim que você falou, né? Quando parte dele é a iniciativa, né? Quando ele constrói, se aprende muito melhor, né? Do que quando entregar algo pronto, pior ainda. Exatamente, né? Sim, e dói, mas é necessário. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já houve um momento em que você exigiu de algum pai, né, ou de alguns pais, né, atitudes que percebeu que elas eram difíceis de ser praticadas em casa? Como o Fábio falou logo no início, né, nossa vida pessoal conciliar com a vida profissional, assim, esse balanço, né, esse equilíbrio. Sim. Assim, eu falei no início sobre a coordenação humanizada. Exato. E assim, a gente sempre se coloca no lugar do outro. E já aconteceu também frustrações. Acontece frustrações, nós somos falhos. Em relação às atividades, a gente consegue sim criar um roteiro, acompanhar. Não sempre, mas a gente consegue chegar a uma determinada, a nossas metas. Porém, se já aconteceu de uma exigência, e eu também, como pai, não consegui. Por exemplo, a quarta e a quinta da fruta. Imagine as minhas terças. Nossa, então eu já falo, nossa, terça-feira, não posso reunião até tal horário, não posso ir até tal horário. E já aconteceu de ela ir na quarta-feira sem a fruta, porque eu não consegui a fruta por uma determinada, por estar atendendo a necessidade de uma família. Nossa. E assim o horário foi passando e eu não consegui, e chegar em casa e pedir desculpas, né? A conversa, o diálogo, né? Sentar, olha, foi assim, mas explique a sua professora,
Mas, assim, na quinta-feira você vai estar levando, tá? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui, um suco mais natural que tem nessa geladeira, vamos... A gente conversa muito sobre isso. Então, se a gente passa com um educador, os pais também passam, às vezes acaba exigindo, né? E eu tinha feito uma reunião falando justamente sobre isso, sobre a questão da quarta, né, e da quinta das frutas, que a gente tem que se comprometer mais. Ai, meu Deus. Muito boa. Muito. Na semana seguinte eu não consegui, como pai, então... Mas é muito legal essa fala dele, né? E vai para todo mundo aqui, né? Pais e mães, principalmente pais e mães que não são educadores profissionais, sabe? Que a escola tem essas iniciativas, né? Com a intenção de construir comportamento. Sim. Né? Então, assim, vamos valorizar, né, a alimentação com frutas, sucos, enfim, né? Com o mais natural, o mais nutritivo possível. Então, cara, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos criar uma rotina. Então, qual a agenda? Quarta-feira da fruta, né? Então, quando a escola faz isso, né, não é para quarta-feira ficar marcado com fruta, né, memória afetiva, enfim, mas é criar a rotina de se comer fruta, né? Então, eu como pai, né, e dirigindo a escola, né, muitas vezes assim, tipo, a gente criava, muito parecido, né, criava aquele processo e aí chegava, pô, não tem que fazer, não precisa. e assim, nesse exemplo, né, assim, poxa, como é que é a alimentação em casa? Não, a alimentação em casa é equilibrada, né, ou seja, eu vou lá e dou neles, falo assim, cara, cadê a chicória, a chicória? Cadê a chicória no prato? não é opção, cara, coloque e come. Beleza. Eu, como educador, né, e com uma legitimidade construída com o Gabriel, com 17 anos, com a Bia durante 13 anos, em que, eu vou botar a escória também, eu fico confortável de fazer isso. Muitos pais, colocam a escória no prato, mas é ruim e tal, não sei que era o pai. Tudo bem, eu tô cansado hoje. Então tá bom, não precisa. Né? Por quê? Porque, não consegue dizer um não. Não consegue construir uma rotina positiva. E aí, assim, usa a escola, e a escola é o quê? A escola é a referência educacional da comunidade. Sim. E é importante que os pais entendam isso, né? Assim, que o que é pregado pela escola, né? O que é sugerido pela escola, não é aleatório. Tem um motivo. Se a escola faz isso é porque ela quer incentivar a alimentação com frutas. Se você faz em casa e você, é rigoroso com o seu filho e ele faz isso, né? Com exceções, né? 9 em 10 ele faz, então, ok, esqueceu um dia, ninguém vai morrer por causa disso. Exato. Porque chegar à noite em casa, você conseguiu comprar fruta, vai comer a fruta. E assim, eu fiquei tão preocupado, né, que à noite eu queria conversar sobre isso, né, como foi que ela se virou. Se virou ali, né? E ela relatou, pai, descobri minha melhor amiga, a Bia dividiu comigo. Que legal! Vamos esquecer mais vezes. Olha só, cara, construiu uma amizade. Construiu uma amizade. Ela já tá bacana. Amizade, né? Foi construtivo, olha aí. Exato, mas assim, a gente fica mal, eu fiquei arrasado, viu? Uma quarta-feira péssima. Assim, realmente com o tempo a gente vai. Eu já passei muito por isso. Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo também, né? A minha Zana de 3 anos, ela é a mais tímida de todas nessa faixa etária. Assim, tipo, tem evento na escola, Dia dos Pais, beleza. Ela ensaia a semana toda. Na hora da apresentação ela se esconde, começa a chorar. Né? E aí, assim, primeiro ano na escola foi isso, Dia das Mães foi isso. Cara, quando chegou no Dia dos Pais, aí eu falei assim, cara, nem tenta, cara. Já teve, sei lá, três apresentações que na hora H ela disse, você vai crescer um pouquinho, vou torturar a garota, cara. Assim, quando ela estiver preparada, ela vai fazer e tal. Então, a gente nem tentou e, cara, fiquei bem com isso. Mas a escola... Não, beleza, a escola é a referência. Acho que se a gente não tem um estudo sobre educação, se a gente não consegue ter práticas em casa consistentes, né? A gente tem que olhar com muito respeito para a escola, né? E para as práticas propostas pela escola, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Que, poxa, se um engenheiro chegar para mim e falar assim, cara, não derruba essa parede, porque vai dar ruim. Eu não entendo de levantar a casa, não entendo de dar prédio, vou respeitá-lo,
né? Mas eu sou um educador profissional, então, obviamente, eu faço educação em casa, como o engenheiro cuida da casa dele, a gente tem que ouvir um ao outro, né? O engenheiro tem que chegar na escola com respeito, ouvir os educadores, né, como referência e seguir o que eles estão orientando, porque isso não é à toa, não é aleatório. Excelente colocação, Fábio. Excelente. Chegou a hora que eu estou apaixonada. Eu sei que esse programa já deu várias dicas, mas agora vamos oficializar as dicas na dica da semana. Bom, essa parte agora, Damásio, eu vou te pedir uma dica prática mesmo. O Fábio já sabe, ele já está ligado aqui no meu momento favorito do programa. Para encerrar, o que os nossos filhos podem nos ensinar que nenhum curso de pedagogia ou licenciatura jamais seria capaz? Repete. Vai. Vou responder na frente para você pensar. Foi pego de surpresa, não é fácil mesmo. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Eu acho que a maior qualidade de um profissional, tá, de uma forma geral, é ser hiperpensante. Hiperpensante no sentido de eu tenho os meus conceitos, os meus paradigmas, né, as minhas bases, os meus pilares, né, mas eu estou aprendendo todos os dias, né? Então, quando eu olho para os meus filhos, né, o que os meus filhos me ensinam todos os dias para eu melhorar como educador, como liderança, eu tenho uma visão para eles, né, assim, tipo, o que eu espero que eles construam como um ser humano, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta muito à educação de uma forma geral, né, aos pais. A gente está aqui no podcast de educação parental, aonde eu quero que eles chegam como ser humano. Eu não estou falando de conquista de bem material, né, eu não estou falando de questão necessariamente profissional, essa inteligência, essa capacidade de resolver problemas, né, seja problemas de autoestima, seja um problema de trabalho, seja problemas relacionais. Não? Então, como é que eu quero que eles desenvolvam? Eu tenho uma visão construída. Mas a maneira como a gente vai fazendo isso é sempre de uma forma com dialética, né? Então, a gente sempre vai olhando, sugerindo como é que foi a resposta, né? E a gente vai adaptando, né? Sempre provocando, né? A zona de desenvolvimento proximal lá de Vygotsky. Então, a gente sempre vai provocando, né, fazendo com que eles tenham, né, um caminhar para chegar lá. Mas a gente não tem fórmulas prontas, né? Cada um dá uma resposta. Isso é um tanto quanto, vamos dizer assim, isso é um tanto quanto desesperador, porque qual vai ser a resposta que cada um dá? Sim. A gente não sabe, né? E né, um pensador muito famoso, ele dizia, cara, a gente mede a inteligência de alguém pela quantidade de incertezas que a cabeça dela aguenta. O que significa isso, né? É muito fácil a gente engessar pensamentos. É muito fácil a gente engessar julgamentos, né? Então, assim, cara, o Damásio é uma pessoa incrível. Eu conheço ele, cara, ele é uma pessoa incrível. E aí eu vou olhar para o Damásio, toda a nossa interação, mas ele é incrível. Mas, pô, será que ele vai conseguir ser incrível todos os dias? Então, o Damásio, ele pode ser incrível, como pode não ser incrível. E você olhar para o Damásio a cada momento e verificar qual vai ser a resposta, que não seja ele é incrível ou ele não é incrível, requer você estar sempre pensando, sempre dando uma resposta adaptada. Sim. E as pessoas têm preguiça de pensar, né? Eu acho que como pais e mães, a gente não pode ter preguiça de pensar. A gente tem que estar pensando o tempo todo, verificando qual a resposta a gente vai dar, como é que a gente vai mudar, que desafio a gente vai criar, como é que a gente vai mudar a nossa rotina para aquilo funcionar, né? Então, muitas vezes o filho desafia a gente e a ponto de falar assim, cabe um castigo, cara, não tem jeito, né? E aí você vai sair pro cinema e você não tem coragem de falar assim, não vamos mais pro cinema. Porque, cara, o que você fez aqui é digno de um castigo, então a gente não vai mais, você vai ficar sem isso, e vamos ficar em casa. E aí você muda a tua rotina, porque o comportamento dele exigiu e você sofre junto. E isso a gente vê
pouco essa predisposição. A gente sempre quer jogar pro dia seguinte. Sim. Não, vamos pro cinema, beleza, amanhã a gente fala disso, aí quando é o dia seguinte tu já esquece, já tá com preguiça, e aí aquele comportamento fica e vai se repetir. Por quê? Porque não teve consequência, porque não teve, né, a conversa, né? Então, eu acho que todo ser humano, né, ele é uma caixinha de surpresas para a gente estar aprendendo sobre tudo, né? Então, para o seu filho e sua filha, é um pouco disso, né? Você tem uma visão onde você quer chegar e você vai construindo essa visão, só que o caminho vai sendo moldado de acordo com o comportamento dele, o que ele exige, e aí exige capacidade de interpretação, exige integridade com a visão de onde você quer chegar e exige criatividade para você ir escolhendo o caminho e as respostas para construir esse caminho. Bacana. É muito difícil. Sim. Como é difícil operar uma pessoa, como é difícil levantar um prédio. Sim. Né? E é para isso que existem os educadores profissionais. Para a gente ajudar pais e mães a fazerem isso. E quando você estuda educação, você vai ficando cada vez mais competente nesse processo de liderar, orientar outro ser humano. Bacana. E para você, Damásio? O que a Cecília te ensinou que um curso de pedagogia não ensina? Curso de pedagogia, coordenação pedagógica, a gente enxerga tudo de maneira muito macro. Já a paternidade de maneira micro. Então, assim, ó, a presença, né, que é macro, mas que a gente tem que entender que é micro, são pequenos detalhes, o laço da cabeça, o silêncio, que é uma resposta, o toque, o abraço. Então, isso que a paternidade ensinou, que nenhuma faculdade vai ensinar. Então, a dica que eu deixo é justamente essa, que nós, pais, professores, educadores, que a gente se faça presente na vida de nossos filhos. Isso vai valer mais do que qualquer presente em termo físico, né? Total. Presença e parceria. É essencial. Bacana, interessante. Eu aprendo aqui, né, com vocês dois que lidar com jovens, né, não existe fórmula mágica. A verdade é que não existe fórmula mágica para lidar com criança, com adolescente, seja para auxiliar no momento de pressão, né, quando eles precisam ser uma referência, quando ainda nem sabem que tipo de referência eles estão buscando, se não tem exemplo em casa, mas quando tem exemplo em casa, tudo fica mais fácil, mas também ao mesmo tempo, né, que ensinar sobre essa pressão, lidar com a pressão, aprender o que é autonomia, né, é fundamental. Eu agradeço a oportunidade de ter dois excelentes profissionais de educação, mas também dois pais, né, que entregam aqui, rasgam o verbo mesmo, sem juízo de valor, mas também sem medo de expor aquilo que às vezes a gente precisa ouvir. Porque pra gente que é adulto, também dói. Dói ouvir umas verdades, né? E é fundamental a fala de vocês dois. Queria agradecer a oportunidade, Fábio, mais uma vez. Muito obrigada, como sempre. Um professor, né? Um tutor muito assertivo, né? Obrigado, valeu, Vi. Obrigado, Damásio. Obrigada, Damásio. Espero que tenha sido Vivi, obrigado. Bacana para vocês. Querido. Não, foi muito bom. E volte umas vezes ao Rio, hein? Queria agradecer a você também. Muito obrigada por ter ficado conosco. Esse episódio ele se passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer, tá bom? Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Até a próxima semana. Tchau, tchau.